Esse áudio aqui é para meu status. Em 2009, foi realizada uma pesquisa com milhares de cristãos nos Estados Unidos. Os que foram pesquisados eram crentes nascidos de novo, de diversas igrejas, diversas placas. Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Congregacional, Presbiteriana, Universal, várias igrejas lá nos Estados Unidos, várias placas. A pergunta foi feita da seguinte forma: dê 3 ou mais definições ou mais descrições da graça de Deus. Por incrível que pareça, a esmagadora maioria, das respostas foi a seguinte: graça é salvação, graça é presente imerecido, graça é pavor imerecido, graça é perdão dos pecados. Bom, não estavam errados, mas essa é uma resposta superficial da graça de Deus. É uma resposta superficial para a era da graça de Deus. Sim, na era da graça de Deus, a proposta é salvar os gentios. É lhe conceder um presente imerecido, um favor imerecido, um perdão dos pecados. Sim, mas isso é uma resposta superficial. Deus, a sua graça de abrir um espaço de tempo, a saber, 40 jubileus, 2000 anos, para salvar os gentios, lhe prestar um favor imerecido, perdoar seus pecados, salvar ele, os familiares dele, dentro desse período em que a porta da graça está aberta, até que ela se feche por meio do arrebatamento. Então, para os gentios, há um tempo determinado. O tempo é esse, enquanto a porta está aberta. Quando a trombeta tocar, o arrebatamento acontecer e a porta se fechar, acabou a era da graça para os gentios. Começa um período de tribulação e grande tribulação para salvar os judeus na última semana de Daniel. Bom, superficialmente é isso aí. Mas 2%, apenas 2% dos milhares de entrevistados afirmaram que a graça é o revestimento do poder de Deus para os gentios que queiram se salvar com os seus familiares. E é exatamente assim que Deus define e descreve a sua graça. Paulo, quando fala em 2 Coríntios 12, verso 9, minha graça é suficiente para você. Deus falando, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus se refere à sua graça como revestimento de poder. A palavra fraqueza aqui no original grego e hebraico significa incapacidade, traz a ideia de capacidade. Sim, de incapacidade. Então, o que Deus está dizendo? A minha graça é o meu revestimento de poder, procurando te aperfeiçoar nas situações que você enfrenta no dia a dia, estando no deserto financeiro, no deserto clínico-médico, no deserto advocatício judicial, no deserto conjugal, no deserto sentimental, no deserto de aflição com os teus pais, com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus parentes consanguíneos, com os teus parentes eclesiásticos, no deserto que tu enfrenta no trabalho, no negócio, na faculdade, na escola, na rede social e até mesmo com o corpo da igreja. Eu acho graça em você, te revisto de poder para te aperfeiçoar em situações que vão além da sua capacidade, em situações que você por si próprio não consegue vencer, não consegue sequer orar, não consegue sequer louvar, não consegue sequer me adorar, não consegue sequer me servir,
não consegue sequer ganhar a alma, não consegue sequer resgatar a alma, não consegue sequer libertar a alma, não consegue sequer fazer discípulo, não consegue sequer discipulá-los, não consegue sequer me buscar pela madrugada, não consegue sequer me buscar sonho profético, não consegue sequer me buscar visões da madrugada, não consegue sequer buscar revelação, não consegue sequer buscar experiência de audição, não consegue sequer buscar intimidade comigo, não consegue sequer fazer tudo como meu amigo, não consegue sequer fazer tudo como meu atalaia, não consegue sequer fazer tudo como meu profeta, não consegue sequer fazer tudo como meu sacerdote, não consegue sequer fazer tudo como minha noiva prudente com azeite. Ei, mas se você tem desejo no coração de fazer tudo isso, conseguir executar tudo isso, e declara para mim que ama a minha vinda, eu lhe presto um favor divino. Eu lhe concedo a minha graça. Eu acho graça em você. Eu te revisto de poder. Uh! Engraçado que o apóstolo Pedro também define a graça de Deus da mesma forma. Ele vai dizer em 2 Pedro 1, verso 2 e 3, que a graça e a paz de Deus nos seja multiplicada, que o seu divino poder, a sua divina graça, nos seja concedida, porque necessitamos dela para uma vida eterna e para uma vida de piedade na terra. Sermos piedosos com o doméstico da fé, com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o necessitado, partindo o pão, dividindo o que temos. Precisamos da graça divina, do poder divino, para ter vida eterna e piedade na terra. Para que isso ocorra, precisamos da graça de Deus. Deus achar graça em nós e nos dá o poder e a condição de ser piedosos enquanto estamos na terra para obtermos a vida eterna. A Bíblia vai dizer que quando você é piedoso com alguém que carece de piedade, quando você mata a fome de quem está com fome, tanto de pão físico quanto pão espiritual, quando você mata a sede de quem está com sede, tanto da água viva e a água espiritual, que é a palavra de Deus, você encobre multidão de seus pecados e é salvo, porque ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo. É impressionante o que a Bíblia nos revela e que muita gente não faz uso dela, não sabe dela, não estuda ela, não procura o dom do Espírito Santo para entender ela. Precisamos ser revestidos do poder de Deus, da graça de Deus, para termos todos os recursos e habilidades necessários para viver uma vida santa e agradável a Deus e amando o próximo como a si mesmo. Agora veja bem, Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Entretanto, somente aqueles que creem nisso serão salvos. Os gentios estão diante de um tempo determinado, a era da graça, para crer nisso e ser salvo com a sua família. Tem fé morta. Fé sem obra é morta. Tem gente que tem a obra e não tem a fé. Tem gente que tem a fé e não tem a obra. Na era da graça, você tem que ter a fé e a obra. A obra e a fé. Os dois andando junto. Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus. A fé e a obra. A obra e a fé. Eis um enorme problema. Como poderemos crer naquilo que não sabemos? Se 98% dos cristãos americanos,
não sabe que a graça de Deus é o revestimento do poder de Deus, é a capacitação que Deus quer conceder para aqueles que professam a fé em Cristo, mas ao mesmo tempo quer executar uma obra e está limitado. Mas ora, clama, suplica e roga por essa capacitação para que Deus ache a graça nele e ele venha executar a obra do Senhor, mesmo estando limitado, enfraquecido. Se as pessoas não tomam ciência disso, do que eu estou falando agora, elas vão continuar enfraquecidas, raquíticas, não pregam o evangelho, não conhecem a Bíblia, não salva ninguém, não resgata ninguém, não liberta ninguém, não discipula ninguém, são mornos e serão vomitados da boca do Senhor, serão destruídos para sempre, porque lhe faltou conhecimento. Como poderão se salvar se não tem quem pregue? Eu estou pregando. Mas será que as pessoas vão absorver e vão compartilhar? Quem absorve, compartilha. Olha aqui, que o Ricardo Luiz está ensinando. Mas quem não absorve, não compartilha. Não se alimenta, não se nutre e continua raquítico. Não registrou a palavra de Deus no seu coração e vai continuar pecando contra Deus. Vão ser destruídos. Senhor, em teu nome, apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Seu nome, Senhor, seu nome, eu proclamei, eu ia para a igreja. Apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Só se envolveu comigo pensando em conquistas terrenas. 1 Coríntios 15, 19. Pregando Jesus Cristo e se envolvendo com Jesus Cristo como um amuleto da sorte, um pé de coelho. Vou me, vou me envolver com Jesus aqui na igreja 2 vezes por semana, 3 vezes na semana, para ver se eu dou a sorte de ter o melhor negócio, melhor emprego, melhor homem, melhor mulher, melhor felicidade carnal, sexual, melhor carro, melhor casa, melhor conta bancária, melhor conquista terrena. Maldito, maldito, mais miserável dos homens, mais digno de compaixão. 1 Coríntios 15, 19. Meu Deus, sabe? No original grego, a palavra graça é charis. Essa palavra é definida pela concordância exaustiva do Strong como um dom, um benefício, um favor, uma graça, uma liberalidade de Deus para com aqueles que se sentem fracos para ler a Bíblia, assistir um vídeo bíblico, um áudio bíblico, ouvir um áudio bíblico, ler um texto escrito bíblico. Estão fracos, dá sono, dá sonolência. Está fraco para orar, fraco para louvar, fraco para jejuar, fraco para madrugar, fraco para alvorecer, amanhecer com Deus. Estão fracos, mas ao mesmo tempo desejam, clamam, suplicam ali no pensamento: Deus, eu quero achar o teu favor divino, a tua graça divina, a tua liberalidade divina, o teu benefício divino, o teu dom divino, para executar uma grande obra sem poder parar até chegar os meus olhos ver a nova Jerusalém construída. Sim, se você busca isso na tua fraqueza, essa graça lhe será concedida, lhe será liberada, esse favor divino, esse benefício divino, esse dom divino. E você vai poder dizer até chegar a Jerusalém, até aqui o Senhor me ajudou, me favoreceu, a sua graça em mim me liberou. Tamanho benefício que darei eu ao Senhor por tamanho benefício, tamanho dom, tamanho talento, tamanha vocação, tamanha devoção, tamanha força, tamanha grandeza. Olha quantas almas ganhei, resgatei, libertei, fiz discípulo e discipulei. Olha quantos eu ajudei como doméstico da fé, ajudando o doméstico da fé. Olha quantos eu ajudei com os meus bens. Uh, é isso que Deus está dizendo. Deus quer ser uma influência divina sobre o teu coração e refletir vida, vida eterna e salvação.
para todos que te ouvirem, todos os teus familiares consanguíneos, e eclesiástico. Você precisa ser um reflexo externo do que é feito no seu coração. Você precisa se revestir do poder de Deus, da graça de Deus, para refletir como espelho o sol da justiça, iluminar, esclarecer a vida de muita gente que está sendo destruída por falta de conhecimento. Isso é muito importante você saber. Não tem como você mostrar a tua fé sem as obras. Você precisa, com as tuas obras, mostrar a tua fé, a graça de Deus sobre você. Tem gente fazendo uma péssima obra, com mentira, com ex-exismo, pregando achismo, pregando por porfia, por emulação, por inveja, por poder, por grana, por fama, para massagear o ego. Essa obra é morta. Não há fé verdadeira, genuína dela. E a fé? Tem gente que tem fé, mas não tem obra. Está raquítico, está morto. Fé é morta. Fé sem a graça de Deus, sem o favor divino. Porque não buscam isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há revestimento do poder de Deus. A graça de Deus não está sobre a sua vida. Tiago vai dizer: deixe-me ver a evidência do revestimento do poder de Deus sobre a sua vida. Ele operando em você, operando no seu coração. Deixe-me ver, mostre-me a sua obra. Esse é o verdadeiro indicador de que estamos dirigidos pela graça de Deus, pelo favor divino. Que o fogo arde em nosso coração, o fogo da paixão arde em nosso coração. Se a gente executa uma boa obra, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Acabei de expandir teu entendimento, teu conhecimento. Cresça na graça e no conhecimento. Cristo te esclarecerá, te iluminará e está me usando para isso. Espero que você tenha entendido.